Olá, pessoal. Olá, oi Aline, Dani, tudo bem? Deixa eu ver aqui no se no Face tá tudo certo. Pessoal aqui do Face, se quiser colocar aí um oi para saber se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá tudo certo. Juna, tudo bem? Aqui é a Dani. Boa noite. Boa noite, Andréia. Gente, eu quero sempre agradecer muito, muito a presença de vocês, tá? Porque sem vocês aqui realmente vai ficar gravado, mas eu preciso de vocês aqui pra gente fazer esse bate-papo muito gostoso. Aline, tá tudo bem? Boa noite, Aline, Fabiana. Gente, se vocês puderem colocar aí, apertar o coraçãozinho, quanto mais vocês apertam, mais a live chega piscando no Instagram das pessoas. Então eu agradeço muito. Aqui no Face, ó, eu não vi nenhum oi. Alguém, se puder colocar aqui oi, se vocês estão me ouvindo, eu agradeço só para saber se está tudo certinho. Ouvindo bem. Aqui no Instagram, eu quero alguém do Face para saber se também. Será que eu estou conseguindo ver aqui as mensagens? Aqui, Neiva, pronto. Boa noite, Neiva. Tá conseguindo me ouvir, Neiva? Tá tudo certo? Gente, a Sandra. Oi, Sandra, boa noite. Chamei as fiéis escudeiras. Neiva, Sandra, Débora Castilho. Gente, boa noite. E sempre muita gratidão por vocês estarem aqui, tá? Hoje eu quero falar com vocês, eu vou colocar aqui só os temas até o pessoal entrar. Eu quero falar sobre os pensamentos, tá? Pensamentos otimistas e pessimistas. Fiz um aquecimento aí ontem. Eu vou tentar fazer isso, tá, gente? Sempre que eu conseguir. Na segunda-feira eu passo o dia fazendo perguntas para vocês irem refletindo sobre o assunto. Oi, Ana, Ana Mendes, a nossa mais nova escritora do pedaço. Daqui a pouco a gente vai fazer um post, tá? Com as frases da Ana. E todo mundo aqui também, tá, gente? Se vocês tiverem pensamentos, se vocês tiverem insights legais, quando a gente estiver conversando, pode ir anotando que isso é muito, muito bom. A Ana tá escrevendo cada coisa linda. Boa noite, Ana. Ângela, Matilde. Boa noite, amada você, Ângela. Então eu quero falar sobre os pensamentos, tá? Pensamentos positivos, negativos, o que é isso, nessa questão da vibração, da energia. E deixei duas perguntas para responder aqui, gente. Foi muito. Ana, não ri não, que isso é seríssimo. Eu deixei duas perguntas para responder aqui com vocês sobre o limite do que é respeitar o meu tempo e de não poder me entregar, tá? Eu falei, não, essa eu quero responder pessoalmente porque é bem importante essa explicação. E também sobre o apego, tá? Que muitas das nossas dores elas estão associadas aos nossos apegos, né? O apego, porque uma coisa é o amor, tá? A gente precisa diferenciar o que é o amor do que é o apego. Isso é muito, muito importante, principalmente no luto. Porque às vezes dói tanto, tanto, e a gente confunde um pouquinho o que é o apego e o que é o amor. Deixa eu pegar aqui meu mouse para poder mexer melhor. Aqui, Bila, tudo bem? Bila Souza. Aqui, Yara. Gente, muito boa noite. Vocês podem depois colocarem aqui perguntas que aí eu vou respondendo também, tá? Mas eu tô gostando bastante desse esquema de vocês mandarem as perguntas antes, porque até para quem vai assistir já tem uma ideia do que eu vou falar, tá? E vou deixar também escrito na, na live para depois, quando a pessoa for assistir, saber um pouquinho do que vai ser falado. Boa noite, Mônica, Samira. Então, sempre que vocês puderem, gente, coloca o coraçãozinho
Vão clicando porque vai chegando para mais pessoas, tá? Porque o Instagram tem disso, ele só manda. O Facebook eu não sei como que funciona, mas o Instagram eu sei que eles só mandam, só vai chegando nos outros Instagrams se tiver aí um oi. Fernanda, tudo bem, Fernanda? Boa noite, aqui Duarte, advogados. Depois, Duarte, se você quiser colocar o seu nome para saber. Gente, é o seguinte. Então, teve uma pergunta, tá? Que colocaram, que fizeram ali para mim assim, ó. Eu vou ler aqui, eu anotei aqui a pergunta. Qual é o limite entre preciso respeitar o meu tempo e não posso me entregar à dor do luto? Então, o que que acontece? A gente ouve muito, muito, muito quando a gente está enlutado essa frase tipo, respeita seu tempo, mas até que ponto eu preciso. Até que ponto eu vou estar respeitando o meu tempo ou até que ponto eu vou estar me entregando? Abrindo mão da minha vida. Giza, tudo bem. Então, até que ponto é um respeitar o tempo e até que ponto é um entregar? Qual é esse limiar entre um luto natural, um luto normal e um luto patológico? Isso é muito importante todas as pessoas saberem. Por quê? Porque a gente precisa é, ter essa noção até para uma autoanálise, até saber assim, nossa, eu acho que o meu luto já não está mais tão natural, está ficando um luto patológico ou não. Então, o que, que seria esse o meu tempo? Diante de um. Eu vou começar assim, diante de um início de um luto, tá? Quando a gente descobre, o mundo cai nos nossos pés, né? Tudo fica cinza, muitas vezes fica preto, a gente não enxerga mais nada, a vida perde sentido. Mas eu não sei se vocês lembram do dia do velório, tá? Desculpa a gente ter que lembrar desse dia, mas é muito importante que no dia do velório, se a gente viveu um velório natural, vamos dizer, a gente chorava e ria ao mesmo tempo. Tinha momentos que nem parecia que a gente estava no velório daquela pessoa que a gente tanto ama. Tinha momentos que a gente ria de alguma coisa que aconteceu e tinha momentos que a gente chorava como se o mundo fosse acabar. Alguém reconhece essa cena? Coloca aí um sim, se vocês reconhecem essa cena. Se no velório vocês passaram por várias fases. A fase do desespero, a fase da risada, a fase de que parecia que nem estava acontecendo. Muitas pessoas se questionam, falam, nossa, mas eu tô tão bem. A Ana colocou que sim. Fernanda, sim, muito. E aí a gente começa até a achar estranho. Porque, gente, no dia do velório, eu lembro do dia do velório da minha mãe. Tinha hora que eu tava rindo. Tinha hora que eu tava chorando. Como se o mundo fosse acabar. Ó, Fabiana, guarda isso. Ó, a Fabiana só chorava como se o mundo fosse acabar. Porque eu quero falar sobre isso. Porque ó, a Fabiana já mostrou que no dia do velório, ela já estava um pouquinho diferente. Ela já estava com um luto mais complicado. Olha que interessante. A Ana colocou aqui, ó, cheguei a me ver cantando para minha mãe no caixão. Ana, gente, eu preciso contar para vocês. Eu não cantei, Ana, não cheguei a tanto. Mas eu conversei com a minha mãe. Eu fui lá, eu tinha passado uma noite, a noite de antes, né? A última noite dela eu passei com ela. E foi uma noite muito difícil. Foi uma noite que ela perdendo, não conseguia mais respirar. E aí foi loucura, a gente correndo pelo hospital, na cadeira de roda, com aqueles cilindros de oxigênio. Gente, vocês pensam a confusão que foi. Foi uma loucura, loucura. Só que aí, quando deu a próxima noite que eu estava no velório, aí eu cheguei e conversei com ela. Falei assim, ó, oh, mãe, você agora tá aí descansando e eu também vou descansar. Então eu conversei com ela. Quando eu conto isso, as pessoas morrem de rir e falam, Marina, como que você conversou com a sua mãe? Eu conversei. Aqui, ó, a Ângela colocou que sim.
A Neiva colocou, eu só chorava. Olha que interessante, ó, a Neiva, a Fabiana, a Mônica só chorava. Gente, isso não quer dizer nada, tá? Eu só quero que vocês entendam que é mais natural que a gente viva no velório essa montanha russa. A Kelly eu também foi muito choro e desespero. Também conversei com ela. É, é muito interessante a que a Yara também colocou aqui. A gente faz isso e tá tudo certo, tá? Às vezes a gente parece que não aconteceu, a gente conversa com, nossa, aquela amiga que fazia tempo que não via, a gente foi, abraçou, deu risada, brincou, e ao mesmo tempo que a gente tá rindo, a gente já começa a chorar. Só que realmente tem pessoas que só choram. Você vê que já entra num desespero antes mesmo da ficha cair. Porque na hora do velório, a ficha não caiu ainda. A gente tá ali, a gente vai chorar, mas a ficha não caiu. É... A Fernanda colocou, é realmente. Aqui a Dani colocou, não participei do velório, estava internada. Dani, se você quiser depois dividir aqui por que você estava internada, é... que complicado, né? Além do velório, ainda não poder estar ali. A Ana colocou, fecha os olhos para não ver passar o tempo. Foi a música que eu cantei. Oi, que linda! Ah, então vem, eu conto os dias, conto as horas. Eu não vou cantar aqui não, gente. Eu também só chorei. Porque aqui, ó, a Aline colocou, eu coloquei uma música que meu noivo gostava muito para ele ouvir e conversei muito com ele. Aline, é isso, gente. Olha, arrepiei, gente, agora, com o que a Aline falou. Por quê? É exatamente isso. A gente faz coisa que a gente não acredita depois. E até hoje fui eu que falei no velório da minha mãe, né? Já tá fazendo 4 anos. E as pessoas chegam para mim e falam assim: Marina, você falou tão lindo. E eu falo: o que eu falei? Porque eu não lembro o que eu falei. Eu não lembro. E as pessoas chegam a me questionar: nossa, como foi lindo, mas eu não lembro, gente. E vocês que estão aqui, que a gente está conversando com um luto muito recente, vai ter momentos que a gente não vai lembrar mais nada, assim, a gente tem uns apagões, assim, mas também é normal. Assim a gente colocou, eu e minha irmã passamos a noite ouvindo as músicas que meu pai gostava, todas abraçadas, porque o velório foi no outro dia de manhã. Ontem fez 4 meses. Cintia, é isso. Então, gente, por que eu quis que vocês lembrassem disso? Para vocês entenderem que é normal, tudo bem, a gente começou a chorar e é normal essa oscilação. Mas as pessoas que só choravam, né? Vocês entendem que assim, caiu a ficha muito rápido. Então, já é um luto diferente, porque demora. Sabe quando que começa a cair a ficha? Quando a gente, depois de uma semana, duas, que todo mundo vai embora, os parentes vão embora, as pessoas param de ligar, os amigos voltam para casa, a vida continua e o nosso ente querido não tá mais aqui. Aí a dor vem com tudo. Realmente aí é desesperador. Por quê? É a hora que começa a vir a realidade, que começa assim, aconteceu, né? Cadê aqueles meus amigos que estavam só em casa? Cadê os parentes? Tem pessoas que ficam um mês, às vezes, na casa de parente. A Yara colocou aqui, ó. Fui no velório ontem, pior da vida. Sem abraço, que tristeza por causa do Covid. Essas horas a gente quer abraçar. Gente, que crueldade ir nesses velórios nessa época de Covid. Que desespero. Porque o que a pessoa precisa é de um abraço. Então, realmente nós estamos vivendo um momento muito difícil. Valéria, boa noite, tá? Um grande beijo por você estar aqui, Valéria. Aí, aqui a Gesi colocou aqui, ontem tive uma surpresa linda. Minha irmã colocou movimentos em uma foto do meu pai que faleceu há mais de 30 anos. Foi muita emoção vê-lo piscar. Ai, gente, eu não sei se eu estou preparada para isso. Eu ainda nem ver fotos muito eu vejo. Eu evito um pouco. Oi, Fabi. A Ana colocou, amanhã faz 5 meses que meu marido não teve velório, Covid. Gente do céu. Vamos marcar uma live, talvez a próxima, para a gente falar sobre isso. Falar dessas mortes por Covid. Porque tá sendo tudo diferente, né? Os velórios, enfim. Por que eu falei isso com vocês? Porque depois de um tempo,
a gente vai caindo a ficha, a dor vai vindo e nós vamos viver em oscilações. Momentos nós vamos chorar, momentos nós vamos rir, momentos nós vamos comer, momentos nós não vamos ter apetite para nada, momentos que não vão descer nem água, momentos que a gente vai se permitir fazer coisas, ouvir uma música, dar uma risada. Isso é um luto natural, se é que eu posso chamar, né, de natural. O que seria um luto patológico? A partir do momento da morte, a partir daquele dia, daquele minuto, a vida muda totalmente e não tem nem oscilação, só tem lá embaixo. A pessoa, naquele momento, ela se trava e ela não tem mais um sorriso, ela não tem mais uma sensação de deixa eu esquecer disso. Ela não consegue mais comer, ela não consegue. Ela entra como se fosse num transe. E, gente, como isso é difícil. E aí a gente já percebe, estou entrando para um luto patológico. Porque no luto natural há oscilações, nós vamos chorar muito. Nós vamos se desesperar, mas não é 24 horas de desespero. No luto natural, eu sou uma pessoa, tá? Que vivo um luto. No luto patológico, eu só sou luto. Eu sou 24 horas, 25 horas um luto. É o tempo inteirinho chorando, caindo numa cama. Isso não é bom sinal, tá? Isso não é bom sinal mesmo. Gente, tem muito aqui. A Dani colocou: meu marido bateu atrás de uma carreta e estava dormindo. Acordei após a batida. Meu marido, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Tive fratura exposta. Olha, gente, que situação. Perder alguém já é difícil. Numa situação dessa, tem uma outra moça que sempre tá aqui nas lives. Hoje eu ainda não vi ela chegando. Que aconteceu a mesma coisa, Dani. Foi um acidente de carro voltando da praia. E aí foi todo mundo pro hospital, ninguém da família pôde ir no velório, tá? Só o pai que morreu, a mãe e os filhos ficaram, mas eles ficaram internados por um bom tempo. Enfim, nasci de novo. Dani, guarda esse nasci de novo que a gente vai usar na hora da visão, dessa mudança de visão. Olha a gratidão, Dani, da sua frase. Nasci de novo. Você podia ter falado assim: minha vida acabou. E mesmo que inconscientemente, em um momento você colocou nasci de novo. E a gente precisa entender o que é uma mudança de olhar. Então vocês entendem? Deixa eu só ver aqui no Face. Amanhã faz 5 meses. Ontem fez 2 meses que meu marido, o grande amor da minha vida, morreu de acidente de moto. Maria José. Gente, vocês conseguem perceber o tanto de pessoas? Vocês estão aqui, ó. Nós estamos agora, fora as pessoas que vão entrando e saindo, nós estamos em 30 pessoas. 30 pessoas com dores de luto, tá? O luto, ele acontece na minha casa, ele acontece na casa de vocês, ele acontece. Então, o que eu quero que vocês fiquem muito atentos com essa pergunta que a pessoa falou: quando saber até quando é meu tempo? E quando é saber que eu simplesmente me entreguei para o luto. No momento que você estiver oscilando, e que se essa oscilação com o passar da organização, dos pensamentos, da organização da rotina, essa oscilação ela vai espaçando. O que seria esse espaçamento? Nas primeiras semanas eu chorava todo dia. Depois eu comecei a chorar, depois de um tempo, uma vez por semana. Depois eu comecei a entrar em desespero só uma vez por mês. E agora já faz meses que eu não entro mais em desespero. Então eu estou no luto natural. Eu vou espaçando essa oscilação. Essa oscilação vai ter, gente, lá na frente. Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, uma menina que morou comigo, ela perdeu o pai quando ela tinha 7 aninhos. 7. E aí ela tava com 20 e poucos anos na faculdade. Teve um dia que ela acordou, tá? A gente morava em Rio Preto, fazia faculdade, ela acordou gritando, 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 chorando. Ela tinha sonhado com o pai dela. E ela falou assim: gente, eu nunca mais tinha sonhado, desde meus 7, 8 anos eu nunca mais tinha sonhado. E foi muito forte, nós precisamos acalmar ela, porque ela gritava, ela chorava muito. Gente, isso já tinha se passado
quase 15 anos, e ela entrou em pânico desesperador. E ela falava, eu não vou conseguir viver sem ele. Então, só para vocês entenderem, não existe um fim, mas existe um espaçamento, tá? Vai ser espaçado essa dor. Às vezes vai demorar meses pra gente ter um desespero, anos. Né? No caso dela, você vê, ficou por muito tempo, ela já estava vivendo sem ele tranquilamente, mas veio um momento de desespero depois de quase 15 anos. A Cindy colocou que o velório do pai durou só 1 hora, ele morreu de outra doença, mas foi na pandemia. Que situação que a gente está vivendo, gente. A Dani colocou que também está vindo para a praia. Nilza, boa noite. Deixa eu ver aqui se tem mais exatamente assim que acontece. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo até agora? Então é isso que eu quero. Resumindo, né? Resumindo, um luto natural é quando a gente oscila muito, é normal oscilar, mas nas oscilações vai ter risada, nós vamos conseguir comer, nós vamos conseguir sair. A gente vai às vezes no aniversário de alguém, volta para casa, porque mas a gente foi, chegou aí, mas ficou angustiado, voltou. Depois de um tempo a gente já vai, já dá uma risada, já volta, tá tudo certo. Só vai espaçando, né? Essa dor vai sendo espaçada. Nunca a gente vai deixar de sentir dor, de sentir saudade, nunca, mas essa dor passa muito. No luto patológico, o tempo vai passando e nada melhora. Eu simplesmente sou só um luto. A minha vida não tem mais trabalho, não tem mais lazer, não tem mais risada naquele momento que eu tô assistindo um filme, não tem mais nada. Eu somente vivo um luto. E o tempo vai passando e isso continua. Isso não tá certo, tá? Isso a gente precisa se organizar. A Nilza colocou aqui, ainda bem que entendemos que o tempo passa. Faz 10 meses que o Marcos partiu. A saudade vem exatamente no dia que ele partiu. Depois me lembro que ele está bem. Isso, Nilza. Nilza perdeu um grande amigo, um companheiro, e ela vai se organizando, mesmo que a saudade é grande. Olha que o B, Beth, né? Beth, a minha mãe faleceu dia 7 de junho, meu aniversário, Beth. Vai lembrar de mim, dia 7 de junho é meu aniversário, vou fazer 40 anos. Tiago, boa noite, Tiago. Aqui é Uli, se você quiser colocar aqui, eu acho que eu tô falando o seu nome errado. Ou a Gisele, desculpa, Gisele, dá pra ver o Uli no final agora. Boa noite para vocês. Então, se vocês conseguiram entender, diferenciar o que é um luto natural do luto patológico, coloca aí um sim se vocês entenderam ou se vocês precisam de mais explicação, tá? Quem não pegou a explicação inteira, depois vai ficar tudo gravado, tá? E aí vocês podem assistir. Eu faço questão de deixar sempre gravado, porque eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem assistir na hora, mas que vocês assistam e que vocês encaminhem para as pessoas que vocês gostem, se vocês gostaram de alguma explicação, tá? Todo mundo entendeu? Ok. Quero falar um pouquinho agora para vocês sobre o amor e o apego, tá? Por quê? Teve uma seguidora que colocou nos comentários lá dos stories que eu fiz, ela colocou assim, ó, que ela perdeu a mãe dela. E eu sei um pouquinho da história dela, gente, porque ela já foi minha paciente, tá? Ela perdeu a mãe e ela era muito dependente dessa mãe. Ó, gente, tinha amor, tá? Mas além do amor, existia um apego, existia uma dependência. Super normal de mãe. Mas uma coisa é a gente ter essa ligação forte com as nossas mães, uma coisa é a gente depender das nossas mães, né? Quando a gente não é mais criança. Às vezes a pessoa tem 30, 40, 50 anos. E no caso dela, ela era muito dependente da mãe. Tudo era a mãe que fazia, tudo era a mãe que resolvia na vida dela. De repente, essa mãe dela morreu. E ela entrou em desespero, em desespero.
tá? E olha que interessante, logo depois que a mãe dela morreu, depois de alguns, acho que um ano e pouquinho, ela perdeu um bebê. Acabou de ter o filho e o filho dela morreu no parto. E ela chegou a falar para mim, Marina, dói para mim mais a morte da minha mãe do que do meu filho. E por que que isso acontece, né? Tinha o amor da mãe, o amor do filho, tá tudo certo. Só que havia uma dependência da mãe. Daquela criança existia só o amor. E da mãe existia uma dependência. E aí o que que acontece que eu queria muito falar com vocês, que aí ela comentou assim: depois de um tempo eu fui me organizando com a morte da minha mãe, mas aí por que que eu consegui me organizar? Porque eu pus o meu marido no lugar. Hoje é o meu marido que faz as coisas para mim. Hoje a minha dependência está com o meu marido. E, gente, vocês têm ideia como isso é grave? Porque ela simplesmente, ao invés de trabalhar essa independência, que a gente precisa ser independentes, tá? E a terapia ajuda muito nisso, e a gente está progredindo. Ao invés de trabalhar a independência, muitas vezes a gente coloca outra pessoa para ser, para trabalhar essa questão, para que ajude a gente a fazer as coisas. Então, por que eu quis trazer isso para vocês aqui? Porque isso é muito sério, isso é muito grave, tá? Nós somos seres individuais, nós somos seres que devemos buscar a nossa independência. Quando a gente é muito dependente de alguém, quando tem muito apego, o amor é lindo, maravilhoso, mas o apego faz sofrer demais. E aí, quando a gente tem muito apego e a pessoa parte, o sofrimento é triplicado. Como a gente vai falar também das pessoas que têm os pensamentos muito pessimistas, muito negativos. Essas pessoas vão sofrer muito mais, tá? Então é isso que eu quero deixar para vocês. Cuidado com essa diferença do que é apego e do que é amor. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre apego e amor. É sobre relacionamento, mas vai valer. Eu vou tentar colocar nos stories aqui para vocês depois, para vocês assistirem. É um vídeo bem pequenininho, se eu não me engano, tem uns 3, 4 minutos, mas que é muito interessante de vocês entenderem essa diferença. O amor é livre, tá? O amor vai ter a dor, mas é uma dor mais livre, é uma dor de deixar ir. O apego, a gente não quer, a gente gruda, a gente se desespera. Aqui a Gisele, deixa eu ver o que a Gisele colocou aqui, ó. Devolvi meus 2 filhos, um no dia que nasceu e o outro há 3 anos e 5 meses. Eram autistas e gêmeos. Eu era dependente, ele era dependente de mim. E hoje percebo que eu que sou dependente. Ah, entendi. A Gisele achava que o filho que era dependente dela. E hoje ela entende que ela era dependente dele. Sim, gente, dependente emocional. Quando eu falo dessa dependência, é uma dependência emocional. A Gisele precisava dele. Você vê que interessante, né? Às vezes a gente ajuda achando que é a pessoa que precisa, e na verdade a gente que precisa daquele amor. Gisele, nem imagino, tá? Devolver 2 filhos aí para o mundo espiritual, que você tenha muita luz, muita proteção, tá? Tomara que você tenha algum tipo de acompanhamento, porque a gente perder filhos não é fácil, 2, né? Nem imagino. Que você tenha algum acompanhamento, tá? O que você precisar, eu tô aqui, você pode contar comigo pro que precisar, tá? Ele tinha 13 anos e eu sofro todos os dias. E aí, Gisele, você só vai pensando assim: se esse sofrimento está contínuo, quer dizer, não está melhorando, e que aí você está entrando no luto patológico, tá? Mas se você tiver outras dúvidas também, você pode me chamar e a gente conversa. A Ana colocou aqui, ó, o limiar entre o luto natural e o patológico consiste em deixarmos de viver os momentos de oscilação e passarmos a viver a intensidade
do sentimento da dor. Exatamente isso. A Ana conseguiu colocar exatamente. Ana, de verdade, eu vou pedir para todas as suas anotações, porque depois não fica gravado. Fica, gente. Eu nunca assisti as lives depois. Alguém me coloca aqui se fica anotado. Porque vai me passando para a gente fazendo posts, porque é interessante colocar no feed esses feedbacks, tá? Tudo que você for anotando, depois você printa e a tela e me manda. Que é muito o amor liberta da dor. É isso mesmo. A Nilza colocou aqui, às vezes me sinto estranha, não sinto apego, nem dependendo de ninguém. Sinto, porém, deixo ir. Isso, Nilza. Você sente, tá normal, você sente. Mas como você não é dependente, você acaba deixando ir. O apego aumenta o sofrimento da perda, exatamente isso. Existem dores necessárias, dores que não tem como, a dor da saudade, a dor do amor, não tem como mudar. Mas, gente, existem várias dores que a gente pode eliminar, que a gente deve eliminar, na verdade. Precisa realmente. Gisele, de verdade, tá? É que você consiga se organizar e o que você precisar, você me manda separado, me pergunta, porque, gente, é muito difícil perder qualquer pessoa, mas tem algumas situações que realmente é complicado. Fica a Valéria colocou, fica gravado sim. Eu mando o link para minha mãe e minha sobrinha. Ah, que legal. Gente, é isso mesmo. A pessoa não consegue assistir na hora que a gente consiga, porque o meu objetivo dessas lives é conseguir chegar para mais pessoas e levar um pouquinho do meu conhecimento. Se eu conseguir, gente, fazer com que vocês se organizem um pouquinho, que vocês consigam eliminar um pouquinho das dores desnecessárias, para mim, assim, eu vou estar ganhando minha vida. A Fabiana colocou, por mais independente que eu era, hoje sei o quanto dependia dele. Fabiana, olha que interessante. Às vezes a gente acha que é independente, por quê? Porque a gente trabalha fora, porque a gente sabe se virar, porque a gente dirige, blá blá blá. Só que a dependência emocional. O que é essa dependência emocional? Aquele momento que você quer contar. Quantas vezes eu já peguei o telefone para falar com a minha mãe? Na época, né, quando aconteceu. Porque eu queria contar. Eu tinha uma dependência emocional dela. Não era tão grande, mas eu tinha. Aí eu pegava para contar as coisas e aí eu lembrava que não dava mais. E isso foi muito difícil mesmo. Eu tinha uma dependência que minhas filhas eram pequenas, são ainda, né, mas eram mais, e eu ficava toda hora mandando foto, eu ia tirando foto das meninas e mandava para minha mãe. E aí eu chegava a tirar a foto quando eu ia mandar, para quem que eu ia mandar? Então isso foi o mais difícil, que era desvincular essa questão da dependência e como isso dói. Então, gente, por isso que eu quis trazer isso para vocês. O amor e o apego, eles não são a mesma coisa. E todos nós somos um pouco dependente de quem a gente perdeu, tá? Isso é normal. O que não pode é quando a gente é muito dependente, porque quanto mais dependente, quanto mais apego, maior é o sofrimento. E aí é que a Fernanda colocou, eu era muito apegada à minha mãe. A Aline colocou, senti isso hoje. Queria muito contar pro meu noivo que fiz minha primeira sutura hoje. Aí, Aline, você vai contar pra gente. Ó, você sabe, conta pra ele também. Gente, fale com a pessoa que partiu. Fala. Porque a gente não tem mais a presença física, mas a presença espiritual, ela é muito forte. O amor, pro amor não existe barreiras, tá? Então, Aline, fala para ele e conta pra gente. Então, vamos aqui, todo mundo, dar uma salva de palmas para a Aline, a nossa futura médica, que fez a primeira sutura hoje. E nós estamos aqui para te ouvir, para te ouvir. E a gente precisa saber, gente, que sempre tem. A gente pode não ter exatamente a pessoa que a gente queria. Porque é óbvio que a Aline queria falar com o noivo, a Fernanda queria falar com a mãe, eu queria falar com a minha. Mas se não é possível, a gente vai conversando com quem a gente pode.
Fazia a mesma coisa com a minha mãe. Juna, exatamente isso. Como é difícil, gente, como é difícil. Até aqui, gente, vocês estão entendendo? Coloca aí um sim, se eu tô sendo clara na explicação, tá? Porque realmente, ó, falar sobre luto, falar sobre isso é muito difícil. Mas eu tento falar da forma mais clara possível, tá? Tem pessoas que não gostam por isso, porque querem muito mais cuidado, né? Mas eu gosto assim, eu gosto de falar claramente, abertamente, porque é o jeito que eu sei falar. Eu prefiro que a gente exponha realmente. Aline, seja sempre muito bem-vinda aqui. Então, gente, aí eu. Deixa eu só ver aqui no Face, tá? Fica gravado assim, tá tudo certo. O que eu quero dizer aqui pra vocês? A maioria das coisas eu já coloquei bastante comentário nos stories, né? A maioria das coisas eu já fui até respondendo para vocês conforme vocês foram perguntando. Mas só para fechar a questão do otimismo e do pessimismo. Gente, existe sim. Tanto o pessimista como o otimista é um jeito da gente ver o mundo e um jeito da gente ver a vida. Não vou falar para vocês que ou nós somos otimistas ou nós somos pessimistas, porque eu vou estar falando a maior besteira do mundo. Todos nós oscilamos entre um olhar mais negativo e um olhar mais positivo. Isso é normal, essa oscilação, ok? Normal. Tem momentos que eu tô mais otimista, tem momentos que eu tô mais pessimista. Mas o que nós precisamos é entender qual é o pensamento que predomina. Se o que predomina é mais os meus pensamentos negativos ou são os positivos, ok? Então, que a gente oscila entre os dois, é lógico, nós somos humanos, tá? Tem momento que eu tô querendo mandar todo mundo para aquele lugar, tem momento que eu tô achando tudo lindo, isso é normal. Mas a gente precisa entender o que mais predomina. Por quê? Pessoas com o predomínio de pensamentos negativos, pessimistas, elas vão sofrer, mas muito mais, tá? Muito mais diante de um processo de luto. Por quê? É a forma que eu vejo a situação. O olhar pessimista, eu vou olhar tudo como um grande problema. Então vai prejudicar muito. Quando eu tenho um olhar mais positivo, tudo eu vou olhar como solução, tá? Eu vou tentar achar solução para todas as situações que eu for vivenciar, que vai me doer. Por exemplo, na hora que eu ia tirar a foto e eu ia mandar para minha mãe. Naquele momento, se eu tivesse um olhar pessimista, eu ia, olha só o que aconteceu comigo, eu sei lá, eu sou amaldiçoada, minha vida acabou, e aí eu ia começar num pensamento terrível que só ia me torturar. Ou eu podia ter um olhar otimista para a situação. Aí o que eu pensava? Caramba, eu não posso mais mandar foto para minha mãe. Aí eu pensava assim, bom, eu acredito que ela possa estar vendo, tá? E aí ela não precisa nem de foto, ela vai estar aqui vendo, eu não sei, eu não tô vendo ela aqui, mas eu acredito que ela possa estar vendo, porque realmente eu acredito, gente, que pro amor não existe barreiras. E aí, minha mãe tinha uma amiga que era muito amiga dela, elas se consideravam como irmãs. E aí eu passei, às vezes, a mandar foto para essa amiga. E aí eu fiz essa amiga da minha mãe feliz. Eu tinha alguém, né, para me acolher naquele momento. E acredito também que minha mãe ficou feliz também. Então, esse é um jeito otimista de ver a coisa. E eu queria até explicar para vocês que, como eu comecei falando, que eu que estava com a minha mãe no dia, na última noite dela, eu já fui para buscar ela do hospital, né? E ela pegou, acredito que uma infecção hospitalar, foi um problema ali, não foi que, não foi da doença. Eu fui para buscar ela ia ter alta no outro dia. Mas ela pegou uma bactéria que atacou o pulmão, e o pulmão, vocês estão vendo, né, do Covid, como o pulmão é sensível, e acabou
falecendo. Naquele momento, quando o médico foi falar comigo, ele entrou em pânico, porque assim, realmente ele estava indo para dar alta para ela. Naquele momento, se eu tivesse um olhar mais pessimista, eu tinha gritado, xingado, tinha brigado com o médico, tinha me sentido injustiçada. Mas não, como não tinha mais o que ser feito, né? Infelizmente, né? Com a morte a gente não tem o que fazer. Eu lembrei de quantas pessoas já perderam entes queridos por uma falha, já perderam por uma infecção hospitalar, por um erro médico, né? E aí eu pensei assim, por que comigo seria diferente? Por que eu não poderia vivenciar, né, essa tamanha injustiça, sendo que a injustiça é da nossa vida, é dos homens, né? Então aquilo me acolheu, o médico estava muito desesperado, eu acabei acolhendo o médico, né? Falei para ele que ele ficasse tranquilo, eu não posso me emocionar. Falei para ele ficar tranquilo, que eu sabia o tanto que ele tinha feito para que tudo desse certo, né? E a gente não dá conta de tudo. E aconteceu. E foi muito interessante, né? Porque o médico acho que não esperava que eu faria isso. E eu acabei acolhendo o médico, não me arrependo, tá? Ele é um excelente médico. Aconteceu. Não dá pra gente julgar, pra gente colocar a culpa em ninguém, porque as coisas acontecem. E a gente precisa, mesmo diante de uma situação tão difícil que eu vivi, o que adianta eu fazer diferente se eu não perdoasse, eu gritasse, eu xingasse? Simplesmente eu fiquei em paz, fiz ela partir em paz e ele também. E deu tudo certo. E ele realmente é um excelente médico. Os médicos não são deuses, eles são humanos também. E uma hora ou outra vai ter falhas, né? Não tem jeito. Aqui a Valéria colocou: recebi 11 cartas psicografadas pela mão do Newton Stuck. Eu renasci depois das cartas, converso com ele sempre. Sinto a presença dele quando ele está por perto. Em agosto, faz 4 anos que ele desencarnou num acidente de moto. Meu filho vive e continua sendo luz na minha vida. Valéria, isso é lindo. Eu tenho que falar para vocês que assim, cada um tem uma crença. Então eu não tô aqui, gente, pelo amor de Deus, para ferir a crença de ninguém. Mas existe isso, né? Quem tem essa crença espírita, o Newton Stuck, ele psicografa cartas e é maravilhoso. São cartas consoladoras e que eu falo assim, da espiritualidade, certeza, a gente não sabe de nada, né? Mas é muito lindo, é muito lindo. Eu acredito, eu sinto, na verdade, a espiritualidade. Então, por isso que eu sempre falo dessa presença, porque eu sinto. Eu sinto muito. A Fernanda colocou: é o que eu mais quero, uma carta da minha mãe. Ainda estou em busca. Então, gente, por que eu dividi isso com vocês? O pensamento, né? O pensamento otimista, o pensamento positivo, ele acaba gerando uma energia muito boa, né? E essa energia de um pensamento positivo é uma energia de paz, é uma energia de amor, é uma energia de tranquilidade. Você entendeu? E a gente precisa trabalhar essa nossa visão. Para quem estiver me ouvindo aqui agora e que tiver pensamento, que percebeu que tem pensamentos muito pessimistas, vamos tentar mudar isso. E Marina, como é que eu mudo? Né? Vocês devem estar perguntando como é que eu mudo um pensamento? Como que eu paro de pensar negativo, mais pessimista, como eu fiz minha vida inteira e mudo? Gente, é o trabalho da gratidão. A gente precisa aprender a olhar a vida sempre o lado bom, independente de qualquer coisa. Para tudo existe um lado bom. E eu lembro que uma vez a minha filha, eu estava ensinando para ela a ver a vida com os olhos, né, de gratidão. E aí ela virou assim para mim, minha filha, quando me falou isso, ela tinha 8 anos, tá?
Ela falou assim, mãe, eu sei uma coisa boa que aconteceu com a morte da vovó. Aí eu falei, gente, né? 8 anos. Eu falei, como assim, filha? O que você acha que aconteceu de bom com a morte da vovó? Ela falou assim, a gente passou a rezar muito mais. Ela falou, na nossa casa a gente quase não rezava. E depois da morte da vovó, a gente passou a rezar. E eu falei, olha que interessante, ela conseguiu perceber algo bom, né? Que a gente fez, que foi a nossa fé aumentou. E de lá para cá, desses 4 anos, a gente faz muito mais oração, a gente tá muito, a nossa fé é muito mais aguçada. E ela mesma reconheceu que isso só aconteceu por causa da partida da minha mãe. Então, olha que interessante a gente trabalhar isso com os nossos filhos. Trabalhar é desde de novinho a esse olhar de gratidão. Aqui, Inês, recebi cartas também, a Gisele. Eu queria também uma do meu pai. Receio de, mas tenho receio de ir em qualquer lugar. É verdade, a gente tem que saber muito bem os lugares que a gente procura. A Marina está usando o anel da sua mãezinha e o brinco. É verdade. O brinco, o pingente, tudo. É isso aí. Até a Ana já sabe. Você vê, faz parte aqui das minhas lives. A Sandra colocou aqui, aprender com a gratidão, melhor consolo. É isso, gente. Então, assim, como ter, só pra gente finalizar isso, como ter um olhar mais otimista. É tentar sempre, quando a gente acordar, pensar em tudo de bom. O que é o bom, gente? Que a gente acordou respirando, que a gente acordou é, vendo, se a gente, independente de como esteja a nossa vida, que a gente tenha esse olhar para o que tiver bom. Não que a gente vai olhar o que não está bom, que a gente vai olhar o que está bom. E aí a gente vai desenvolvendo esse olhar. Quem tiver mais dificuldade, pega um caderninho e começa a anotar, tá? O que seria isso? Vocês vão anotar todos os dias, nem que for uma coisa. Comi uma comida gostosa, um dia ensolarado, passei um dia sem dor, não importa. Comecem a anotar tudo que vocês perceberem de bom. E isso vai gerando um hábito da gente olhar tudo que vem de bom. E também, todas as vezes que a gente perceber que está acontecendo um problema, que a gente tente pensar em soluções. Porque, gente, o mundo tá assim de pessoas para ver problema em tudo. Assim. Vamos tentar achar soluções para os problemas. Porque não tem jeito, se o problema já está ali, a gente tem que achar a solução. A Ana colocou aqui uma bela homenagem, exercitando a gratidão e o otimismo. Exatamente isso. Sou grato, otimismo, exercitando a questão da presença, porque ela não está mais fisicamente, mas isso aqui não deixa de ser uma presença. A Juliana colocou aqui olhar as coisas boas. A para agradecer pequenas coisas e penso no meu pai está vendo e não vai querer me ver triste. Exatamente isso, tá, Rê? É ter essa sensação de que a morte não é o fim, tá? Que a gente tem muita conexão, muita mesmo. Fazer a caridade, então você percebe tudo que você tem. Exatamente, Gisele, aí mesmo, Beth. No meu caso foi diferente. Eu ia na missa aos domingos e minha mãe sempre estava sentadinha no banco me esperando. Desde que ela se foi, não fui mais à igreja. Mas minha relação com Deus é mais forte. Tudo bem, ó, mesmo que você não vá. Gente, Deus está em todos os lugares. Ele não está somente num salão, numa igreja. Não, Deus está em todos os lugares. Deus está aqui na nossa conversa agora. A Rê colocou, tem dias que choro, sim, a saudade aperta muito, mas sempre me esforço porque sei que Ele está me vendo e me quer bem. É isso mesmo. Gente, pra gente finalizar, eu quero falar com vocês. Primeiro, que eu amei essa conversa nossa, tá? Amei. E eu quero falar com vocês sobre o grupo terapêutico, tá? Rapidinho. Porque tem algumas pessoas que já entraram em contato comigo, já peguei
um nome, telefone, tudo certo. Mas eu estou pensando em fazer, depois eu vou passar para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar a palavra imersão. O que é isso? Eu quero fazer um dia todo, tá? Ou vai ser no sábado ou no domingo, provavelmente no domingo. Porque domingo é um dia que tá todo mundo mais disponível. Vou fazer separado, por exemplo, para quem perdeu os pais, ou para quem perdeu o marido ou a esposa, para quem perdeu os filhos, eu quero fazer separado porque vai ter muita troca de informação, porque vai ser uma imersão com terapia de grupo, tá? Vai ser um dia todo com, eu já montei mais ou menos como que eu vou fazer. Vão ser como se fosse três momentos, tá? De manhã vai ser um momento, à tarde outro e à noite outro. Mas em todos esses momentos vai ter, eu vou fazer um número reduzido de pessoas, tá, gente? Vai ser poucas pessoas, porque eu quero essa troca de experiência entre as pessoas que forem participar. Vai ser bem interessante. Depois eu vou gravar um vídeo para passar para vocês como que vai ser. Vou passar o cronograma do que vai ser trabalhado, mas vai ser muito legal, tá? Eu sempre peço para a espiritualidade me inspirar e veio muito nítido tudo como que tem que ser feito. Vai ser muito legal, tá? Eu tô muito feliz com o que eu tô montando e eu vou poder vou fazer vários, né? Mas primeiramente vou fazer um pra gente ver como é que vai ser, mas vai ser muito legal, porque eu já tô montando aqui algumas dinâmicas, essa troca de experiência que é fantástica na terapia de grupo. Então eu tô juntando a terapia de grupo com um dia de imersão. Vai ser muito legal, tá? Vou colocar depois nos stories do Face e do Instagram para quem não tiver me procurado ainda, que quiser participar, eu vou colocar ali e vou explicar melhor. Mas só quero que vocês saibam dessa minha ideia, tá? Que eu vou fazer de vez em quando essa imersão para a gente passar um dia todo conectado. Vai ser muito, muito legal mesmo. É... Aqui a Fernanda colocou a gratidão, né, por tudo que ela viveu com a mãe. A Rê colocou: seu trabalho é muito bonito, me transmite muita paz. Parabéns por ajudar as pessoas nesse momento muito difícil. Rê, que bom que você sente paz. Eu tento passar isso. A Fabiana colocou: quero participar da perda do meu esposo. Fabiana, se eu não me engano, você já tinha me passado o seu nome, tá? Eu provavelmente sim, eu não tô aqui com a lista, mas todo mundo que passou, que me passou nas últimas lives, eu já anotei, tá? Porque como vai ser limitado, é, eu quero ter um número pequeno para que todo mundo participe mesmo. A Joanelis aqui, ó, ela também já tinha colocado aqui o nome, tá? Deixa eu só ver se a Fabiana. Fabiana, não tem o seu nome aqui. Vou até anotar aqui, mas depois você. Ó, quem se interessar, a gente me manda no direct ou no WhatsApp, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, Fabiana. Mas assim, vai ser um dia de manhã até a noite, mas vai ser muito legal, gente. Confie. Eu vou passar certinho para vocês o cronograma, tudo dentro de algumas semanas já vai. Eu vou lançar antes para vocês se organizarem quem vai participar. Mas eu acredito que finalzinho de março ou comecinho de abril eu já vou lançar um dia de imersão, tá? E provavelmente vai ser num domingo, para que todo mundo possa participar. Gente, gratidão eterna. Aqui a Fabiana Fonseca colocou: pena que cheguei tarde. Fabiana, tá gravado, vai ficar gravado, tá? Daqui a pouquinho você assiste. Se tiver dúvidas, pode me mandar por mensagem o que você precisar. Carol, eu quero participar. Carol, me manda no MSN, no WhatsApp, tá? Eu vou até colocar aqui, sabe que eu consigo? Colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui meu WhatsApp. Vocês podem me mandar mensagem: 996750816. Esse aqui é o meu WhatsApp. Eu acho que apareceu. Deixa eu ver. Ó, 996750816. Mas vão me mandando porque a gente vai fazer no máximo por grupo 10 pessoas.
porque eu quero uma interação bem legal, porque o que as pessoas estavam me pedindo do grupo é exatamente ouvir outros enlutados, como eles estão lidando com isso. Por isso que eu quero fazer bem limitado, mas se tiver bastante gente, eu divido em grupos, tá bom? Gente, eu não sei nem como agradecer vocês, tá? Quero agradecer demais, demais, demais a presença. Foi muito gostoso hoje. Tomara que tenha sido para vocês também tão bom como foi para mim. A gente acaba trocando informações. Eu vou fazer mais para frente. De vez em quando eu vou colocar alguém para conversar também, tá? Para ir fazendo diferente as nossas lives. Então, um grande beijo, gente. Uma excelente noite. Eu que agradeço vocês, agradeço a participação, a presença, as perguntas. Sempre na segunda-feira vocês já ficam esperando que eu vou lançar algum tema para a gente conversar. E que vocês tenham uma excelente noite, uma excelente semana. E que a gente possa também, sempre nesse final, que a live vai acabar, que a gente possa fazer uma oração para todos os nossos entes queridos que partiu, tá? E para as pessoas que estão internadas por Covid. Chama o Newton. A ideia boa, hein? A Ana e as suas excelentes ideias. Gente, agora mesmo, que acabando aqui de conversar, já vou mandar mensagem pro Newton cobrando a nossa live, tá? Eu vou chamar ele, vou dar um puxão de orelha nele. Então, gente, eu tenho muito a agradecer e que a gente faça uma oração para todo mundo que esteja internado e para as famílias, tá? Que é muito importante essa corrente. Mas eu quero dizer para vocês, gente, que a morte não é o fim. Não é o fim dessa história de amor tão lindo. Para quem está no hospital, muitos que estão no hospital vão partir, né? A gente não está conseguindo dar conta ainda dessa doença tão terrível, mas que vocês entendam que a morte não é o fim dessa história muito linda. Que a gente faça um novo final com uma conexão muito forte, que é a conexão de amor. Um grande beijo para vocês, tá?